Precisa de um olho que funcione em qualquer cliente e não te deixa refém de paleta? Hoje eu vou te mostrar a estrutura de um esfumado universal usando apenas 3 pincéis. Mesmo sem 1000 cores, você vai entregar profundidade, transição e ponto de luz que vão realçar e deixar o olhar das suas clientes muito mais bonito. Seja muito bem-vinda aqui no canal, eu sou Adriana Brito, maquiadora profissional, e aqui você encontra muito conteúdo para você que deseja viver da maquiagem ou para você aprender a se maquiar com acabamento profissional. Quando você domina o mapa do olho, a temperatura e a textura das sombras, qualquer combinação vira profissional e você vai ganhar tempo sem perder no acabamento. Então vamos comigo para o nosso tutorial. E o nosso primeiro passo vai ser fazer o mapa do olho, onde a gente vai entender exatamente onde que vai ficar o nosso tom de transição, onde a gente vai criar a nossa profundidade e onde vai ficar o ponto de luz. É como se a gente colocasse cada cor em uma casinha. É exatamente para isso que serve o mapa do olho. E é exatamente esse mapa que vai impedir que a gente suba demais com o nosso esfumado ou que a gente deixe o esfumado com um formato que não combina com o nosso olho, com o olho da nossa cliente. Então, fazer essa análise do olho é extremamente importante, porque aí você vai saber exatamente onde cada corzinha vai ficar. O nosso segundo passo vai ser a temperatura de cores. Aqui é extremamente importante você entender como que nós vamos adequar a temperatura de pele da nossa cliente ou até mesmo da roupa que ela está usando, da maquiagem que está feita para as temperaturas das nossas sombras. Então, é importante você entender isso, porque se a gente está criando uma maquiagem que tem que ficar harmônica com o restante, com o conjunto da nossa cliente, a gente tem que pensar na temperatura da pele da nossa cliente, se é uma temperatura mais fria, se é uma temperatura um pouco mais neutra ou se é uma temperatura mais quente, a gente tem que entender isso. E também, se nós pretendemos harmonizar a pele da nossa cliente com as sombras que nós estamos utilizando, também a gente tem que entender qual que é a temperatura das nossas sombras. Então, para você adequar, para você conectar a temperatura de pele da sua cliente, você tem que entender também a temperatura de pele, a temperatura dos seus produtos, né, das suas sombras também. Porque dessa forma a gente vai fazer uma harmonia muito mais bonita. Mas não somente da temperatura da pele da cliente, mas também da temperatura dos outros acessórios que ela está utilizando, da roupa que ela vai utilizar naquele evento. Então, para você criar uma harmonia bonita, você tem que enxergar, você tem que entender essa temperatura que a gente está falando. Então, se é uma temperatura quente, neutra ou fria, tanto do contexto das roupas e acessórios e pele daquela cliente e também dos nossos produtos de maquiagem. E aqui eu já vou te passar uma sugestão, que é você ter tanto produtos que são neutros, né? Os produtos neutros e sombras neutras, elas vão ficar muito mais harmônicas, elas vão combinar muito mais facilmente se você optar por essas cores que são neutras. Então, nesse momento, a gente vai optar por aqueles marrons, que são marrons mais neutros, ou marrons mais frios, ou marrons mais quentes também. Então, aqui, por exemplo, a gente tem uma diversidade aqui de marrons, ó, a gente tem marrons aqui um pouco mais frios, a gente tem marrons aqui mais quentes, a gente tem aqui um mais neutro, esse aqui também é um tomzinho mais neutro. Então, você tem que começar a enxergar essas cores para que dentro dessa harmonia de cores que a gente fizer, a gente consiga encaixar lá naquele mapa do olho das nossas clientes que nós vamos fazer. Então, aqui, olhando para as suas paletas, olhando para as sombras que você tem, e não só para paletas, tá? Eu sempre falo aqui com vocês que vocês podem utilizar contornos, vocês podem utilizar blush também para fazer às vezes de sombra, também não tem o menor problema. Então você tem que identificar essas temperaturas em todos os seus produtos de maquiagem, para que você consiga então conectar de uma melhor forma para criar uma harmonia mais bonita que vai realçar a beleza das suas clientes. E quando a gente está fazendo o olho por último, né, da nossa maquiagem, se você prefere fazer o olho depois da pele, é importante então que na hora que você já está fazendo ali o olho, você já entenda, eu passei aqui um blush mais quente, por exemplo. Então, eu vou optar também por uma sombra mais quente para você não causar esse estranhamento e essa até desproporção visual mesmo nas suas clientes. E já tem um detalhe aqui que eu quero que você fique aqui comigo, porque eu vou te ensinar também a como que você vai adaptar esse esfumado para diversos formatos de olhos, tá? Então, às vezes você tá achando, Adri, mas você vai falar assim de uma forma mais genérica? Mas eu vou te ensinar também a ajustar esses pequenos detalhes para olhinhos diferentes. Então, fica aqui comigo até o final. E aí, a gente vai para o nosso terceiro passo, que nós vamos pegar
três pincéis que vão resolver a nossa vida, que basicamente são um pincel de esfumar médio, tá? A gente vai pegar um pincelzinho de esfumar que tem esse formatinho aqui, é um formatinho de rabinho de cavalo, que ele é um tamanho médio, que vai encaixar na maior parte dos tamanhos dos olhos das nossas clientes. A gente vai pegar um pincel de esfumar menorzinho. Esse pincel de esfumar menor, ele vai colocar mais profundidade, sabe? Uma profundidade assim na medida certa, especialmente ali no cantinho externo e também pra gente fazer a marcação do côncavo. Esse aqui, como ele já é maior, ele vai dissipar, ele vai esfumar mais a sombra, então a gente vai conseguir criar uma transição esfumado de forma muito mais fácil quando a gente tem um pincel, olha que o calibrezinho dele é maior. E por último, a gente tem o pincel de aplicação de sombra, onde a gente vai fazer então o nosso ponto de luz, né, ali tanto no centro dos olhos quanto também no cantinho interno, e também a gente pode utilizar para fazer o acabamento rente aos cílios, que eu já vou te mostrar como que a gente vai fazer. Então, esses três pincéis aqui já vão resolver a sua vida. Se você tiver a oportunidade de ter mais pincéis, ótimos. Se não, esses três aqui já vão, assim, te salvar nos seus atendimentos. E o quarto passo vai ser a escolha das texturas. Então, o que a gente vai fazer? As texturas, né, os acabamentos da maquiagem, das sombras que nós vamos utilizar, eles vão influenciar, claro, no resultado final. Então, quando a gente tem sombras mais opacas, as sombras que não tem brilho, né? Elas são as sombras mate, que a gente chama de sombras mate. Sombras que não tem brilho. Elas vão criar essa estrutura pra gente do nosso esfumado, onde a gente vai utilizar ali para transição e também para criar profundidade. Tudo que a gente quer tirar o destaque, né? Que a gente quer criar profundidade, nós vamos utilizar tons mais escuros e também opacos. Porque tudo que a gente coloca brilho e coloca cintilância, eles vão chamar mais atenção. Como, por exemplo, aqui meu iluminador. É como se eu estivesse projetando essa região aqui, né, do meu rosto para frente. Então, tudo que é mais iluminado, que é mais cintilante, como essas sombras aqui de cima, ó, que tem mais cintilância, que são mais clarinhas, elas vão criar essa projeção. Então, você tem que entender como que você vai trabalhar com essas texturas. Se a gente precisa, no mapa do olho da nossa cliente, criar uma profundidade, como que a gente cria profundidade? Com sombras que são opacas, certo? Agora, se a gente quer criar um ponto de luz, se a gente quer abrir o olhar, se a gente quer trazer, assim, mais glamour até, a gente pode utilizar as sombras que são cintilantes. E eu recomendo, já que a gente tá falando assim, para você que de repente está começando, para você que não tem tanta habilidade com maquiagem, eu te indico que você pegue cintilâncias que não são brilhos muito flocados, sabe? Porque você vai conseguir trabalhar de uma forma muito mais fácil, fora que também fica muito mais bonito, muito mais elegante e até mesmo mais fotogênico. Porque brilhos que são assim muito flocadinhos, ó, como por exemplo dessa paleta aqui da Quase, essa paleta assim, gente, ela é maravilhosa, muito, muito boa. Mas esses brilhos aqui, ó, eles são brilhos mais flocados. Então, se você tem dificuldade para trabalhar com sombras cintilantes, não vai nesses aqui não. Vai naqueles que são mais nesse sentido aqui, tá vendo? Ó, nessas duas aqui que são sombras cintilantes, mas elas não têm os floquinhos. Vai ser muito mais fácil de você trabalhar. E também, mais uma vez, não somente aqui a textura, mas as cores que você tem que escolher, elas vão influenciar demais no acabamento final da maquiagem. Mas, Dri, como que eu vou identificar ali a temperatura das cores, né? A temperatura das minhas sombras, as temperaturas dos meus blushes, dos meus contornos, dos meus bronzers? Você precisa conhecer o nosso curso de colorimetria, é um curso de especialização em colorimetria aplicada na maquiagem, cores em foco. Para você saber mais informações do nosso curso, eu vou deixar o link aqui embaixo, é um curso completo, muito didático, direto ao ponto, para você conseguir identificar a temperatura da pele das suas clientes, o subtom da pele das suas clientes, para você identificar todos os seus produtos, como que você vai criar essas harmonias mais bonitas para realçar a beleza das suas clientes. Então, clica aqui embaixo para você conhecer, eu tenho certeza que você vai amar. E a colorimetria, gente, é aquele negócio assim, você não consegue desver, sabe? A colorimetria, depois que você aprende, você enxerga colorimetria em tudo, em todos os produtos da maquiagem, para você fazer misturinhas, sabe? Muito personalizado para os clientes. Então, é algo que realmente vai diferenciar muito o seu trabalho. Então, clica aqui na descrição do vídeo para você conhecer o nosso curso Cores em Foco. E a gente já vai para o nosso quinto passo, que é então para a gente fazer ali a linha dos cílios e a finalização. O que é isso, Dri? Quando a gente está fazendo o nosso esfumado e a gente quer dar mais contorno para os olhos, a gente quer trazer mais profundidade para os olhos, deixar os olhos literalmente mais contornados mesmo, a gente quer criar esse destaque nos olhos, a gente pode trabalhar
com a raiz dos cílios das nossas clientes, mas de uma forma, sim, também muito natural, muito tranquila. Não tô falando nada de delineado, muito elaborado, não. É realmente para dar aquela contornada nos olhos. E a gente já vai ver aqui na prática todos esses passos aplicados. Então, a gente falou, vamos recordar, a gente falou primeiro do mapa do olho, onde a gente vai entender onde cada sombra vai ficar. A gente falou da temperatura da cor, que é tão importante a gente escolher a temperatura correta de acordo com o contexto que aquela nossa cliente tá, né? De acordo com a roupa que ela tá, com os acessórios que ela tá e também com a pele dela. A gente falou também dos 3 pincéis, né? Dos pincéis que vão resolver a nossa vida. Esses 3 com 3 pincéis, esfumar grande, esfumar menorzinho e o de aplicação de sombra vão, né, salvar, fazer todo o nosso trabalho. A gente também falou no quarto passo da escolha das texturas, então é importante você escolher as texturas adequadas de acordo com o que você deseja naquela maquiagem. Eu quero criar um ponto de luz, eu quero criar profundidade. Então você tem que entender essas texturas e as cores também, né? Não só a temperatura das cores, mas também a intensidade daquelas cores e a profundidade daquelas cores. Eu quero cores mais escuras ou mais claras, né? Isso vai influenciar diretamente no resultado final da maquiagem. E a gente falou do nosso quinto passo, que é a linha dos cílios, né? Onde a gente vai criar ali aquela finalização, onde a gente vai dar os acabamentos da maquiagem, que os acabamentos da maquiagem, gente, fazem total diferença na maquiagem final, gente. É impressionante como a gente às vezes faz uma maquiagem relativamente simples, uma maquiagem com acabamento muda, sabe? A maquiagem, quando você vai fazendo os acabamentos da maquiagem, eu sempre falo com as minhas alunas, e com vocês aqui também, com certeza, vocês já me viram falando, que eu gasto mais tempo fazendo acabamento na maquiagem do que a maquiagem em si. Então agora a gente vai colocar a mão na massa, eu vou te mostrar exatamente como que esses passos se aplicam na maquiagem, porque às vezes falando você pode ter ficado perdido, então a gente vai colocar todos esses passos em prática. Então você já pegou aí seu caderninho, né? Eu espero que você tenha anotado todos os nossos passos, e ainda falta mais um passo, que é o mais importante aqui dessa nossa aula, mas a gente vai passar para a hora da prática. O que a gente vai fazer? Vamos começar aplicando um produto cremoso aqui na pálpebra, tá? Eu vou fazer de um ladinho aqui, até para esse vídeo não ficar tão longo. Longo eu sei que vai ficar, gente, porque eu não me contento em explicar pouco. Eu sou professora, né, gente? Eu gosto de explicar tudo nos mínimos detalhes. Inclusive, se você gosta dessa minha didática, se você gosta dessa forma que eu explico, tudo bem detalhadinho, coloca aqui para mim nos comentários, eu vou ficar muito feliz em saber. E também já recomendo esse vídeo para suas amigas maquiadoras, suas amigas que gostam de maquiagem também, para virem conhecer o canal. Eu tenho certeza que elas vão aprender muito e serão também muito, muito bem-vindas aqui. Então a gente vai começar com a nossa primeira sombra. Eu vou utilizar essa paleta aqui da Coasis, tá, gente? Coasis é uma marca nova que tá, assim, bombando e maravilhosa. Eles me mandaram essa paleta para eu testar. E eu fiquei muito feliz de ter recebido essa paleta, porque, gente, é uma paleta muito boa, tá? Com aqueles tons que a gente mais usa em atendimento. Pra gente começar a fazer aquele nosso esfumado que eu falei, que é aquela transição, a gente vai pegar vou pegar esse tonzinho aqui, tá? Ela esfarela um pouquinho, mas tá tudo certo, é só a gente pegar e bater assim pra tirar bem o excesso. Poderia pegar o rosinha também, eu gosto muito de transição assim, mais rosinha. Mas a gente vai com esse daqui que é um tonzinho mais neutrinho, tá? E a gente vai começar aplicando esse tom de transição, é o tom que a gente vai fazer a transição com a cor da nossa pele. E eu vou aplicar ele, gente, lá no meu côncavo, tá? Então, ó, no meu côncavo, vocês sabem o que é côncavo? Ó, o côncavo é onde acaba o globo ocular, tá vendo? Acabou o meu olho, né, meu globo ocular, aqui é meu côncavo. Então, eu vou vir com esse tom de transição aqui em todo o meu côncavo. Porque esse nosso esfumado, como ele é esfumado universal, todo mundo tem côncavo, né? Só que alguns côncavos são mais marcados que os outros. O meu côncavo, ele é um côncavo que a gente consegue enxergar. Mas se na sua cliente você não conseguir enxergar, é só você colocar aqui o pincel, ó, onde afunda é o côncavo. Então, você vem com essa sombra lá no côncavo e você pode trazer essa mesma sombra, como ele é um tom de transição muito próximo do tom de pele seu ou da sua cliente, você pode trazer ele até quase lá na sobrancelha, tá vendo? Não tem problema. E ele vai em todo, aqui praticamente, todo o côncavo. Praticamente não, né? Todo o côncavo, ó, desde o canto interno até o canto externo. Isso, gente, se a sombra não for muito escura, tá? Que aqui eu tô usando uma sombra que é praticamente da mesma cor da minha pele. Então, por isso que ela não ficou pesada. Uma harmonia, gente, eu vou dar uma dica aqui pra vocês, tá? Que é uma dica que eu dou muito em curso. Uma harmonia que fica muito bonita é você utilizar esse tom de transição, o mesmo tom do contorno que você usou, sabe? Então já fica uma harmonia assim super bonita
e bem prática, né, de ser feita. Então, esse primeiro pincel e essa primeira sombra, vocês entenderam onde que a gente tem que aplicar, vocês entenderam qual movimento que tem que fazer, qual seria essa cor, tá? Então, a gente já começa a criar aqui uma profundidade. Agora, a gente vai para o nosso segundo tom. O nosso segundo tom, a gente também vai diminuir um pouquinho o nosso pincel. Eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó, que é um tom, é um marrom também, mas ele é um marrom um pouquinho mais neutro, tá? Ele não é nem tão escuro, nem tão claro, ele fica ali no meio do caminho. Então, pego esse tom, e esse tom aqui agora a gente vai aplicar para trazer profundidade. Então, a primeira sombra era a sombra de transição, depois a gente vem para uma sombra de profundidade. Onde que a gente vai aplicar? Cantinho externo dos olhos, ó, canto externo dos olhos, até onde começa, gente, mais ou menos, onde começa a nossa íris. A íris é essa parte escura, né? Pelo menos no meu caso é escura, mas é onde começa essa bola do nosso olho, tá? Então, se o seu cliente tiver os olhos claros, você vai ver essa bola também. Não é a pupila, não. A pupila é a bolinha pequenininha pretinha. É a bola maior do olho, tá? De forma mais didática, para vocês me entenderem. Então, ó, começa aqui no cantinho externo dos olhos, até onde começa a íris, tá? Essa é uma boa referência. Com o cantinho externo dos olhos, a gente vem aplicando essa sombra. E essa sombra, ela vai vir até lá o nosso côncavo, tá vendo? Então, pego a sombra, cheguei no côncavo, eu faço movimento para frente, para trás, para frente, para trás, para frente, para trás, pra gente conseguir esfumar essa sombra e já criar, então, a nossa profundidade. Sempre importante, quando você estiver maquiando as suas clientes, você pedir para ela abrir os olhos. Então, você fala, abre o olhinho para mim, aí você vai ver até onde que você tem com essa sombra, ó, até aqui, ó. Tá vendo? Até a nossa íris, até a íris da sua cliente. Então, você vem com essa sombrinha até aqui. Dri, aqui no canto externo, o que que eu faço? Pra cima, pro lado, pra baixo, faço bolinha? Esse aqui, gente, é o esfumado que eu chamo de esfumado solto. É o esfumado que você não precisa fazer um formato aqui. Você só vai soltar ele, você pode puxar sempre pra cima, tá, gente? Pelo amor de Deus, não vai puxar pra baixo. Sempre pra cima assim, ó, só que ele some, tá vendo? Ele não fica com a marcação aqui, sabe? Muito, o Vzinho aqui, ou a bolinha, sabe? Ele fica soltinho mesmo. E esse que é o objetivo dessa técnica, justamente para ser um esfumado universal, um esfumado que a gente consegue usar em diversos formatos de olhos. E agora, para a gente criar o nosso ponto de iluminação, eu vou utilizar essa paleta aqui, ó, da Revolution Pro, essa daqui é a 24K Gold, e eu vou pegar esse tomzinho aqui, ó, tá? Esse tomzinho aqui, porque ele tem uma cintilância, mas ele não é uma cintilância com as partículas tão grossinhas, sabe? Vai ser mais fácil. E eu vou pegar com o nosso pincel, agora sim o pincel de aplicação de sombra, vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui, e a gente vai começar aplicando aqui no cantinho interno dos olhos, e a gente vai dar essas leves arrastadinhas, ó, então você aplica e vem puxando essa sombra, até ela encontrar, ó, lá no centro dos olhos. Então, do cantinho interno, passo pelo meio dos olhos. Aí, se precisar, a gente pode voltar com o pincel maiorzinho, ó, só para dar aqui o acabamento. Agora, vocês lembram qual que era o nosso quinto passo, que era pra gente fazer a linha dos cílios, né? E a gente fazer ali os acabamentos finais. O que que a gente vai fazer? Com o mesmo pincelzinho de aplicação de sombra, a gente vai dar uma sujadinha nele. Na sombra mais escura, eu vou voltar com essa paleta aqui da Quasis, ó, a sombrinha mais escura, pego um pouquinho dela, vou bater para tirar o excesso e a gente vai fazer aqui a raiz dos cílios, ó. Então, eu venho depositando essa sombra bem na raizinha dos cílios aqui, pra gente criar mais profundidade, para dar um acabamento mais bonito nessa maquiagem. Porque, como eu falei, o acabamento, gente, na maquiagem é tudo. Ó, raizinha de cílios pronta, tá vendo como que dá já uma contornada para os olhos e também já aumenta um pouquinho mais da profundidade, olha lá no cantinho externo dos olhos, como que fica mais interessante esse olhar. Então, você só vai dando aqui as carimbadinhas, ó, com a sombrinha mais escura, não precisa fazer muito esforço. Agora eu vou aplicar aqui a máscara de cílios. E a máscara de cílios também, ela vai influenciar muito, né, nesse acabamento, nessa finalização. Então, a gente pega aqui, ó, desde a raiz dos cílios, ó, bem rente à raiz dos cílios, vai fazendo um movimento assim de zigue-zague, ó, e bem rente à raiz dos cílios pra gente conseguir um acabamento bem bonito. Agora, gente, qual que é
assim, a maior dificuldade de vocês é na transição que a gente fez, é na profundidade que a gente criou com a segunda sombra ou é no ponto de luz? Coloca aqui para mim nos comentários, que aí dependendo, quando tiver mais comentários eu vou saber qual mini treino que eu posso trazer para vocês assim, de uma forma mais específica, sabe? Eu acho que vai ficar interessante. Então não esquece de comentar aqui se a sua dificuldade é na transição, na profundidade ou no ponto de luz. Maravilhosas, eu tinha falado para vocês que o passo 6 era o passo mais importante, que é para a gente fazer ajustes rápidos nos olhos. O que isso significa? Dependendo do formato de olho da sua cliente, você vai ter que adaptar onde você vai aplicar cada uma dessas sombras. Então, se você está trabalhando com um olho que é um olho bem pequenininho, que você não tem tanto espaço, o que você precisa fazer? É trazer esse ponto de luz que a gente fez nessa sombrinha aqui mais clara, mais pra cá. Então você vai trazer, você vai abrir mais, como se fosse, você vai aplicar mais sombra, uma quantidade maior e também num campo maior aqui da pálpebra. Ao invés de você aplicar só aqui no meio dos olhos, você chega com essa sombra mais clara até aqui o final dos olhos mesmo. E você vai trazer essa sombra que nós trouxemos de profundidade, você vai deixar só no cantinho externo dos olhos, mas bem pouquinho mesmo, se você estiver trabalhando com o olho que é menorzinho. E agora, se você estiver trabalhando com uma pálpebra que é gordinha, uma pálpebra tipo a minha mesmo, que ela tem um volume maior nessa região aqui abaixo dos olhos, o que você vai fazer? É subir com essa profundidade além do côncavo. Então, ao invés de você deixar essa profundidade só até aqui no côncavo, você vai trazer essa profundidade um pouquinho além aqui do côncavo, tá vendo? Então, dessa forma, você vai criar essa profundidade, como se fosse uma profundidade falsa, né? A gente vai criar aqui no côncavo da nossa cliente, caso ela tenha, então, a pálpebra mais gordinha. E fazendo esses pequenos ajustes, você vai conseguir trabalhar com esse mesmo esfumado, dessa mesma forma, utilizando esses 3 mesmos pincéis e todo esse nosso raciocínio aqui, todos esses passos que eu trouxe aqui nessa maquiagem para você, você vai conseguir adaptando esse esfumado de acordo com os olhos das suas clientes. Então, dependendo do formato de olho, você vai mudar só o mapa, sabe? Você vai mudar só onde fica a transição, onde fica a profundidade, onde fica o ponto de luz. Mas todas as outras etapas você vai seguir do mesmo jeito, que é escolhendo a temperatura adequada da sombra da cliente, escolhendo também a textura adequada, né? Escolhendo os pincéis adequados, também fazendo aqui a linha dos cílios e a finalização também. E eu tenho certeza que esse esfumado vai sair. Eu tenho certeza que esse esfumado vai ficar lindo nos olhos das suas clientes e também vai te ajudar muito durante os seus atendimentos. E agora que você já aprendeu esse esfumado, que é um esfumado assim extremamente simplificado, um esfumado que eu tenho certeza que vai te ajudar muito nos atendimentos. Mas agora você quer aprender uma preparação de pele coringa, uma preparação de pele que serve para vários tipos de pele das suas clientes, eu sugiro que você clique aqui do lado nesse vídeo, onde eu vou te ensinar exatamente quais são os passos, quais são os produtos que você precisa para preparar adequadamente a pele das suas clientes, para você ter muito mais durabilidade, um acabamento bonito, uma pele super confortável para as suas clientes. Então clica aqui do lado e continua aqui comigo.